Olá, nesse vídeo eu gostaria de fazer dois reacts sobre dois ateus, neo-ateus da internet que são chamados Jason Ferrer e o Antônio. Eu gostaria que nós assistíssemos os seus rios e eu irei comentar sobre esses vídeos. Vamos lá. Câncer. Eu jamais criaria um câncer, desenharia um câncer para dizer agora vai lá, meu filho, vai atacar os outros filhos que eu tenho, acabe com a vida deles. Eu jamais desenharia um mosquito. O mosquito, o designer inteligente, o DI, criou um mosquito para nos matar, para trazer mais de 800 mil mortes por ano, para espalhar chikungunya, dengue, zika, febre amarela. Eu jamais faria isso, meu irmão. Eu sou melhor do que Deus. Muito, muito, há anos-luz. Deus está com uma mosca correndo atrás da luz, que corre 300 mil quilômetros por segundo. Deus é um palhaço da corte criado por Moisés. Não é possível. Eu não tenho capacidade, eu não tenho fé suficiente para ser retardado cristão. Para olhar para uma situação dessa e não me questionar. Eu não questiono porque eu sou psicopata. Se Deus fez assim é porque Deus queria que fosse assim. Eu sou sociopata, eu sou doente mental. Só pode. O cara sem sensibilidade, entendeu agora? Eu jamais... Bem, vejam a declaração de Jason Ferrer. E notem a grande questão do neoateísmo, principalmente brasileiro, de internet, é que eles, cada um tem um canal de ateísmo, não é a falta de argumento da existência de Deus, ou seja, de evidências científicas, biológicas da existência de Deus. Mas a grande questão do neoateísmo é uma questão teológica. Notem que se percebe que ele é convicto de dois atributos de Deus, de vários atributos de Deus. Ele é convicto. Primeiro, ele é convicto da soberania de Deus. Por isso que ele está indignado. É porque ele é convicto da soberania de Deus. Caso contrário, ele seria realmente alguém incoerente. Segundo, ele é convicto da inteligência, quando ele fala do design inteligente. Deus que planeja o mosquito para matar. Então, de alguma forma, ele é consciente da sabedoria e da inteligência para fazer um mosquito com um design inteligente. Então, o grande problema do ateísmo, dos dois vídeos, é exatamente teológico. Nesse vídeo, Jason Ferrer se compara a Deus, afirmando que ele jamais colocaria um câncer em uma pessoa. E todo dia que ele estaria vendo um vídeo de uma criança com câncer, a grande questão moral do mal, né? Ele se compara a Deus dizendo que ele jamais faria um mosquito que trouxesse tanta morte, e ele afirma uma frase uma frase insana, que ele diz que ele é melhor do que Deus. Eu perguntaria para ele se ele tivesse o poder de Deus, já que ele é melhor do que Deus, se ele tivesse o mesmo poder de Deus, ele mesmo, como ele disse que é melhor do que Deus, se ele daria respiração, sustentaria os átomos do corpo de alguém que o chamasse de palhaço, como ele chamou, e chamasse de uma mosca, porque é isso que Deus faz com ele. Deus, apesar da blasfêmia, apesar do insulto,
Deus ainda dá respiração, porque a Bíblia deixa claro em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo falando isso, pregando aos gregos na Grécia, em Atos 17, 28. Deus dá respiração. E mesmo ele chamando Deus de palhaço, eu gostaria de perguntar se ele daria a alguém respiração, átomo, mesmo insultando, essa pessoa insultando. Eu perguntaria para ele também se ele morreria por um inimigo que o ofendesse, que eu perguntaria para ele se ele morreria, como Jesus morreu, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 5, 8, Paulo fala isso. Eu perguntaria para ele qual a base ética que ele julga Deus, já que ele, por ser ateu, não acredita na Bíblia, não tem nenhuma base para a sua moralidade e somente a Bíblia revela sobre a base moral. Então, qual a base ética dele? Ele esquece que a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. E haverá uma ressurreição, sim, que não haverá mais câncer. Deus preparou uma nova terra, um novo céu, aqueles a quem ele escolheu, sim. Aí ele pode dizer, sim, mas Deus, e aqueles que Deus não escolheu? Deus simplesmente deixou com suas próprias vontades. O ser humano, ele não quer Deus, como ele mesmo admite que ele não quer Deus. Ele não admite a própria existência de Deus, mesmo diante de muitas evidências. Então, Deus deixa essas pessoas segundo a sua vontade, segundo o seu querer de estar distante de Deus. Ele esquece que Deus permitiu que refletisse apenas o pecado no mal, no mundo. Ele esquece, ele não sabe que Cristo será vencedor. O que tudo demonstra em tudo isso é que Cristo vencerá todo o mal, vencerá toda a maldade que começou lá no Éden. Lá o Éden é que tem a resposta para todo esse mal. Deus planejou tudo isso? Sim, planejou, mas planejou com a transgressão do próprio ser humano, do próprio Adão, que trouxe tamanha maldição à terra e tamanho mal, não aceitando a ordem de Deus. Ele esquece também, ele não leva em conta que Deus não é uma invenção de Moisés. Deus não é uma invenção de Moisés. Deus é o Criador de todas as coisas. E que Moisés falou apenas sobre esse Deus que criou todas as coisas, deixando claro as evidências no universo que nós podemos, no universo sensível que nós podemos perceber, como Paulo diz que tais pessoas são indesculpáveis diante da glória de Deus manifestada no universo e na natureza. Portanto, Jason Ferrer, quem é o retardado? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para que aqueles que estão nos ouvindo e vendo responda quem é o retardado. Quem rejeita evidências imensuráveis de um Deus sábio e todo-poderoso na natureza. Sim, Deus sábio e todo-poderoso na natureza, porque o Deus
que planejou o mosquito, também ele planejou a inteligência do ser humano para fazer a vacina, planejou a inteligência do ser humano, dos médicos, dos cientistas, para amenizar esse mundo maligno, porque o porvir é exatamente um novo céu, uma nova terra e uma ressurreição sem nada da maldade desse mundo. Quem rejeita essas evidências? São os ateus. Quem rejeita evidências claras, evidências físicas, evidências biológicas, evidências psicológicas, evidências filosóficas, são os ateus, não os cristãos. Quem exige, Jason Ferrer, com base naquele que dá a base para isso. Você está exigindo base, você está exigindo ética, do qual você não tem base. A base, quem dá é o próprio Deus. A base da ética, da moralidade é o próprio Deus. Você não tem nenhuma base. Então, como você pede e fala do bem se você não tem base para esse bem? Então, você exige base naquele que dá base para isso. Quem demonstra mais maldade e chama o Deus Santo que sustenta a sua própria vida de palhaço? Quem é o maligno? Quem é o mal? Quem é o psicopata que ofende, insulta o Deus vivo, onipotente, sabendo que todos estarão diante dele? Você estará diante de Deus. Imagina você falando isso de um Deus poderoso, criador de todas as coisas, diante do trono de Deus. Quem é o psicopata? Só um psicopata para falar isso de Deus e saber que não vai estar diante dele. Quem ofende e insulta o Deus vivo, onipotente? Quem é o psicopata que afirma que Deus é uma criação de Moisés no relato bíblico, na história de Israel? Se tirarmos Moisés, nós abandonamos a história de um povo e diante das evidências biológicas, físicas. Então, Jason Ferrer, responda, e aqueles que estão nos ouvindo, responda quem é o retardado e quem é o psicopata, tá? Vamos ouvir agora o outro vídeo de um outro ateu, Antônio. A Bíblia. Diabo. Não. É o próprio... Fala alguma coisa que o diabo fez na Bíblia. Verdade. Que seja pior ou igual Deus tenha feito, cara. Até se você pegar o texto de Jó, quem comete as atrocidades com Jó é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, sim, a gente precisa entender que esse livro não tem mais significado para nós. Não que... Vejam aqui que o Antônio está dizendo que o grande vilão da Bíblia é o próprio Deus. E ele usa Jó para dizer que foi Deus que incentivou o próprio Satanás a agir contra Jó, e Deus permitiu, realmente. Agora notem mais uma vez que o problema do ateísmo é teológico, não é falta de evidência, é teológico. Outra coisa importante, ele precisa crer na soberania de Deus, que às vezes muitos crentes não creem, mas esses ateus creem mais do que muitos crentes no Deus soberano. Ele usa Jó para dizer que o verdadeiro vilão da Bíblia é Deus, por Deus permitir, por Deus agir. Mas Deus é o grande vilão, realmente, nós podemos pensar assim, mas ele é o grande herói, porque todas as coisas teriam que convergir para Cristo. Foi ele que enviou a si mesmo, porque Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, para morrer pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, João 3,16, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele planejou
todas essas coisas, porque eles creem que na soberania de Deus. Sim, Deus planejou, mas Deus planejou a redenção. Deus planejou uma nova terra, um novo céu. Deus planejou a ressurreição dos corpos, tanto para juízo como para a vida eterna. Então, a história de Jó, ela traz a mensagem da cruz. Porque Deus deve estar acima de qualquer coisa aqui na terra, mesmo do bem-estar. Essa é a mensagem de Jó. Deus quer que ele esteja acima do bem-estar, da riqueza, até mesmo da nossa própria autojustiça. E foi isso que Jesus ensinou em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então eles não levam em conta que estamos aqui como peregrinos, como falou o apóstolo Paulo, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos nosso Salvador. Que a nossa pátria é no porvir, na esperança da ressurreição. Paulo falou isso aos Romanos capítulo 8, que essa natureza geme, nós gememos, não somente nós gememos, mas essa natureza geme, e o próprio Deus, através do seu Espírito, geme juntamente conosco, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa natureza, o que Deus quer falar com a história de Jó, é que ele deve estar acima de tudo, até mesmo da riqueza, do bem-estar. É por isso que Deus, ele planejou os males, planejou até o mal de Jó, mas também Jó depois percebeu isso quando ele diz: bem sei que tudo podes, lá no capítulo 42, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei daquilo que não sabia. Daquilo que não sabia. Portanto, esses ateus, neo-ateus, eles têm um problema teológico e eles não querem olhar exatamente para a cruz, que é a resposta de tudo isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês.